é o sistema penitenciário. Cumprindo um dos compromissos de campanha do presidente Jair Bolsonaro na área de segurança, de prender e deixar preso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública contribuiu para abrir 2.841 novas vagas no sistema prisional no primeiro trimestre de 2019, nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Santa Catarina. A iniciativa é um esforço conjunto do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, e dos governos estaduais, e os investimentos ultrapassam os 172 milhões de reais. Desse total, mais de 70 milhões serão recursos repassados pelo governo federal aos estados via Fundo Penitenciário Nacional. A meta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do DEPEN, é criar, ainda em 2019, por volta de 20 mil novas vagas em unidades prisionais, minimizando os impactos da superlotação dos presídios brasileiros. Ainda nesse campo, o ministro Moro e o diretor-geral do DEPEN, Fabiano Bordignon, realizaram hoje a entrega do selo Resgata, reconhecimento destinado a empresas que contratam presos, egressos do sistema prisional e pessoas que cumprem penas alternativas. Em 2019, serão habilitadas 198 empresas de 15 estados. O ministro Moro argumentou que, embora as penas de prisão tenham caráter punitivo, não se pode, abre aspas, perder a fé e a esperança de que as pessoas podem se redimir, fecha aspas. O principal desafio é vencer a barreira do preconceito de pensar que o preso é alguém que tem que estar absolutamente afastado de qualquer espécie de convívio social. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. A ministra Tereza Cristina iniciou hoje uma viagem de 16 dias por 4 países do continente asiático: Japão, China, Vietnã e Indonésia, com o objetivo precípuo de ampliar a presença de produtos brasileiros na Ásia. Durante a visita, a ministra e a comitiva de cerca de 100 empresários, parlamentares e representantes de associações produtoras terão reuniões e encontros com autoridades governamentais, empresários e acadêmicos, com o objetivo de promover os produtos agropecuários e aumentar a participação brasileira nesses mercados. Eles vão discutir com as autoridades a abertura de mercado para material genético, estabilizantes, extrato de carne e carnes bovinas. Isso com o Japão. Na China, alguns dos debates serão sobre exportação de produtos de organismos geneticamente modificados, suco de laranja, novas tecnologias, status sanitário de produtos brasileiros e possibilidade de habilitação de frigoríficos e empresas de lácteos. No Vietnã e na Indonésia, a ideia é abrir para a venda de bovinos vivos e outros produtos agrícolas. Segundo a ministra, a viagem permite, abre aspas, olho no olho, conversa franca
com o intuito de abrir novos mercados, novos segmentos para a nossa agropecuária. Fecha aspas. Ministério da Educação. O ministro Abraham Weintraub, o secretário especial de Fazenda, Adolfo Sachsida, e o secretário de Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, participaram da segunda reunião sobre a avaliação e a estruturação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, privilegiando esse nível de educação nos projetos da pasta. O Ministério anunciou hoje o início das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019. As inscrições vão até o dia 17 de maio e a taxa é de R$ 85. Crise na Venezuela. O governo continua acompanhando e tomando medidas para mitigar os danos colaterais dos problemas que estão ocorrendo na vizinha Venezuela. Nesse sentido, os ministros Augusto Heleno, Onyx Lorenzoni, Osmar Terra e o ministro interino de Relações Exteriores, embaixador Otávio Brandelli, participaram da 9ª reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária, quando trataram das medidas emergenciais que estão sendo planejadas para as próximas etapas. Alguns assuntos de interesses dos jornalistas que nos foram iluminados. Com relação à agenda do nosso presidente. Então, hoje, às 9 horas, ele participou do 130º aniversário do Colégio Militar do Rio de Janeiro, o CMRJ. O presidente prestigiou a comemoração e enfatizou a excelência do ensino praticado no sistema Colégio Militar do Brasil, fato comprovado nas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação. Às 14h30, o presidente visitou o Ministério da Educação e recebeu as informações mais relevantes do ministro e de todos os secretários para destravar a economia e estimular o crescimento. Este evento, muitos dos senhores e senhoras lá estiveram. Decreto dos CACs. Então, eu gostaria de confirmar que haverá sim amanhã, terça-feira, às 16 horas, aqui no Planalto, presidido pelo senhor presidente da República, a cerimônia de assinatura do novo decreto, que envolverá as ações referentes a CACs, quais sejam transportes de armas, municiadas, etc. O decreto vai regulamentar a lei que trata do registro, posse, porte e comercialização de armas e munições. Foi fruto de estudos e discussões da Casa Civil com o Ministério da Defesa e da Justiça e Segurança Pública. Trata também da desburocratização, comercialização e importação de armas e munições. Contempla a facilitação no transporte de armas, o aumento da dotação de munição, dentre outros. O decreto será assinado, como eu já disse, amanhã às 16 horas, e o nosso governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, espera contar com um grande número de parlamentares nessa cerimônia. Ocorreu também uma pergunta relativa aos colégios militares, que
Gostaríamos de saber se os colégios militares vão sofrer cortes de 30% das verbas, assim como todas as universidades e instituições federais do país. Os colégios militares estão sob a administração do Exército Brasileiro. A Força tem autonomia na definição das prioridades com relação aos recursos orçamentários das suas organizações. Por consequência, não está ligado diretamente ao sistema Colégio Militar do Brasil essa reestruturação que vocês estão chamando de cortes dos 30% do Ministério da Educação. Há pouco o nosso presidente comentou que, na verdade, é uma inversão da pirâmide, onde ele determinou ao ministro que privilegie o ensino básico, o ensino fundamental e, naturalmente, também o ensino universitário. Mas essa inversão vai ao encontro das suas propostas durante a campanha presidencial. Eu me coloco agora à disposição de vocês para outras perguntas. Boa noite, porta-voz. Carla Araújo, do Valor Econômico. Tudo bem, Carla? Tudo. Porta-voz, hoje cedo, o ex-comandante do Exército, General Vilas Boas, fez um tweet se defendendo os militares e as Forças Armadas dos ataques do Olavo de Carvalho e sendo bastante enfático. O presidente, questionado sobre isso, disse que ele não tem nada a ver com Vilas Boas, apesar dele ser aqui assessor do GSI. Além disso, tem nesse imbróglio envolvendo esses atores aí, tem essa questão do Santos Cruz, que durante o final de semana começou a especular uma possível demissão do ministro. Eu queria saber se está faltando uma defesa mais enfática do presidente para afastar essas polêmicas envolvendo o Olavo e alguns militares do governo, e se existe alguma possibilidade do Santos Cruz deixar o governo. Obrigada. Com relação a este tema, o nosso presidente posiciona-se da seguinte maneira: nesse momento, o nosso governo tem desafios maiores a enfrentar, desconstruindo muita coisa errada de décadas anteriores para retomar o desenvolvimento alicerçado em valores e princípios democráticos do Brasil. A superação desses obstáculos requer a união de todos aqueles que aceitaram fazer parte do governo para cumprir a árdua missão de mudar o país. Além dessas considerações, o presidente ressalta que declarações individuais publicadas nas mais diversas mídias são de exclusiva responsabilidade daqueles que as emitem. Aliás, vem se posicionando desta maneira há algum tempo. Boa noite, porta-voz. Isabela Camargo, da Globo News. Eu vou insistir na linha da pergunta da Carla, no sentido de que o presidente falou mais cedo a respeito deste assunto também no Ministério da Economia, afirmando que não há uma divisão no governo. Então, eu queria falar se ele disse mais alguma coisa a respeito deste assunto, se ele conversa com um professor, porque também um vice-presidente falou a respeito do assunto, que, na opinião dele, seria melhor não responder a esse tipo de comentário que circula pelas redes sociais. Obrigada. Tá, e igualmente, como eu faço sempre, quando o assunto aparentemente é polêmico, retomarei a nota. Nesse momento, o nosso governo tem desafios maiores a enfrentar, desconstruindo muita coisa errada de décadas anteriores para retomar o desenvolvimento alicerçado em valores e princípios democráticos do Brasil. A superação desses obstáculos requer a união de todos, aqueles que aceitaram fazer parte do governo para cumprir a árdua missão de mudar o país. Além dessas considerações, o presidente ressalta que declarações individuais publicadas nas mais diversas mídias são de exclusiva responsabilidade daqueles que as emitem. Paz e bem. Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Thalita?
Certo. O senhor disse que os cortes, na verdade, estão em linha com o que o presidente defendeu durante a campanha, de uma inversão de pirâmide, priorizar a educação básica. No entanto, dados do orçamento mostram que os cortes atingiram a todos. Não é uma contradição isso? Atingiu, inclusive, construção de creches, escolas de ensino técnico, bolsas de pesquisa. Não foi só o ensino superior que foi atingido. O presidente entende que uma base bem construída, construída sob pedra, aliás, como bíblica, a Bíblia nos traz, deve ser o suporte das casas que vão ter sustentação no futuro. Assim, ele imagina que o ensino básico e o ensino fundamental deverão ser, sim, priorizados para que nós tenhamos uma casa sustentável no ensino universitário. Por consequência, não há nenhuma divergência sobre o que o presidente fala e o que eventualmente possa estar descortinado em outros documentos. Boa noite, porta-voz. Pedro, da Agência Brasil. Eu queria continuar nesse tema do orçamento, só para esclarecer um pouco uma fala do presidente, inclusive hoje mais cedo, após a reunião com o ministro Paulo Guedes. Ele falou, porque o Ministério da Educação conta esse corte, esse contingenciamento, como um contingenciamento, um bloqueio de recursos previstos para o segundo semestre. O presidente falou que é um remanejamento para outras áreas. Eu queria só esclarecer se esse recurso está bloqueado e pode ser desbloqueado em algum momento, se melhorar a economia, aprovar reformas, etc., ou se esse recurso, de fato, foi retirado ali das universidades e vai ser repassado para outras áreas, como o presidente deu a entender. Como o presidente vos apresentou, e há pouco me esboçou o seu pensamento, trata-se de uma equalização no sentido de privilegiar o ensino básico e o fundamental e, ainda que em menor quantidade, igualmente o ensino universitário. Então, os detalhes técnicos, eu gostaria que você os direcionasse ao Ministério da Educação. Tá, e sobre o presidente... Bom, houve uma manifestação oficial da SECOM sobre o cancelamento da agenda em Nova York, mas há, eventualmente, a possibilidade do presidente ir para os Estados Unidos, para o Texas, como tem sido aventado. Queria que o senhor esclarecesse sobre a questão dessa agenda, dessa possibilidade. Obrigado. Ok, eu que agradeço. Nós já recebemos vários convites de outros estados ao nosso presidente para que ele, em lá chegando, possa ser homenageado adequadamente. E o nosso presidente estará a decidir, mas provavelmente será no Texas esse evento a ocorrer entre os dias 14 e 16, mais precisamente se a agenda for fechada dia 15 e dia 16. Então, nós temos agora. Sim, agora. Dallas mesmo? Dallas. Da TV CNT, tudo bem, porta-voz? Pode falar um pouquinho mais próximo. Só uma dúvida sobre a agenda, por favor. O presidente do Senado confirmou que o presidente Jair Bolsonaro poderia participar de um café da manhã. Está confirmado. Na quarta-feira com governadores. E qual que é a pauta? Está confirmado. O convite é da parte do nosso presidente Davi Alcolumbre e ele conduzirá a pauta. Porta-voz, ainda a respeito da viagem, o presidente havia cancelado a ida a Miami. Está mantida com essa reprogramação, eventualmente, para o Texas, ele ir também à Flórida? Não. Nosso planejamento para esta viagem, que ainda está sendo fechado, é para um único estado e a prioridade é Texas, na cidade de Dallas. Boa noite, porta-voz. Felipe Frazão, do Estadão. Como vai? Como vai? Eu gostaria de saber também sobre viagens presidenciais, se o senhor puder nos informar de uma possível ida do presidente a países que o chanceler está visitando agora, na viagem dele à Europa, como Polônia, Hungria e Itália. O presidente já havia dito que gostaria de ir no segundo semestre. Tem alguma previsão sobre isso? O presidente já havia comentado sim, essa possibilidade de fazer um recorrido na Europa, nesses países que você acabou de citar. A questão de fechar a agenda vai depender, obviamente, dos acordos entre a nossa chancelaria, o nosso Ministério das Relações Exteriores e os respectivos Ministérios das Relações Exteriores desses outros países. Mas sim, está
no foco essa viagem a esses países, provavelmente no segundo semestre. Também, se o senhor puder, o senhor citou aqui sobre o decreto de amanhã dos CACs, né? Falou sobre a munição. O senhor tem mais detalhes que possa elucidar aqui para a gente hoje sobre? Não, eu não tenho os detalhes, até porque ele está ainda sobre a última análise para o seu fechamento. Mas acho que adiantei bastante. Você gostaria que eu lesse de novo ou não é necessário? Não, a gente conseguiu, acho que todo mundo conseguiu, mas eu gostaria de ver se há algum detalhamento além disso. O texto não foi neste momento ainda. Eu não tenho como adiantar-lhes detalhamento. Amanhã, naturalmente, com a emissão do decreto, vocês terão todos os dados. Porta-voz, só uma dúvida em relação à viagem aos Estados Unidos. Qual é o teu nome, ainda. por favor? Marcelo Ribeiro, Valor Econômico. Eu queria saber se ele vai viajar para receber esse prêmio mesmo da Câmara de Comércio. O senhor falou em diversos estados que o teriam convidado. Eu queria saber quais estados o convidaram e qual foi o critério para escolher o Texas. Eu tenho a te confirmar. Ali em Miami ele já foi convidado também. E, naturalmente, lá em Dallas ele foi convidado. Outros, mas eu não tenho como te adiantar agora exatamente quais sejam esses estados. Quando eu tratei das questões dos convites, sim, outras autoridades, outros empresários, outros políticos, inclusive do Partido Democrata, convidaram o nosso presidente a compartilhar com eles um ambiente democrático e tão salutar que é o dos Estados Unidos da América, que eventualmente algumas autoridades não sabem aproveitar e considerar diante da presença de um presidente de Estado como é o nosso presidente Jair Bolsonaro. Oi, boa noite, general. Beatriz, da Rede TV, tudo bem? Bem, Beatriz. Eu queria só tirar mais uma dúvida de agenda. O senhor comentou que na quarta-feira ele participa daquele café da manhã com os governadores. No mesmo dia, ele participa do evento do Dia da Vitória lá no Rio? Tem alguma coisa, algum horário? Ainda sim, não tá? Sim. Já tem horário definido para isso ou ainda não? Não quero te adiantar. Eu tenho uma ideia do horário, mas não quero te adiantar. Microfone, por favor. O senhor citou esse convite de políticos do Partido Democrata. O senhor sabe quem fez esse convite e se o prefeito de Dallas é democrata. E então haverá uma reunião dele com o prefeito de Dallas, mas há congressistas também nessa... Desconheço neste momento. O que me foi adiantado da agenda é isso que eu vos apresentei já. À medida que nós nos aproximarmos da data, nós vamos ter esse pacote de encontros, de ações fechadas, e vocês serão informados. Por favor, a escolha por Dallas é justamente por também ser um prefeito democrata? Não necessariamente. É porque foi a primeira escolha que se apresentou mais adequada para a amplitude do evento de homenagem ao nosso presidente. Boa noite, porta-voz. Mas é importante ressaltar, tratar-se de um prefeito democrata. Boa noite, porta-voz. Luciana Amaral do UOL. A gente queria saber se esse evento em Dallas ainda vai ser realmente da premiação de pessoa do ano pela Câmara de Comércio. Ainda não está Brasil, fechado isso, Luciana. Ainda não está fechado. Há uma tentativa de que sim, que haja uma conjugação, um colimar das atividades lá em Dallas, que estão a ser assentadas agora por meio das interlocuções, com aquela premiação que iria ocorrer em Nova York. Ok, obrigada. Gente, obrigado, paz e bem.